Se você é mãe e gosta de cuidar do seu filho com alternativas naturais, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te revelar 5 óleos essenciais para você usar nas crianças que tratam mais de 20 problemas de saúde do dia a dia. E eu vou te ensinar direitinho quais as diluições para cada faixa etária e as formas de uso corretas para o seu filho. Meu nome é Giza Medeiros, eu sou farmacêutica clínica e aromaterapeuta com especialização materno-infantil. Sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, vou fazer uma consideração importante. Não se usa nenhum tipo de óleo essencial em bebês abaixo de 3 meses de idade. Então, se o seu bebê for mais novinho que 3 meses, você aguarda até ele fazer 3 meses para poder usar os óleos essenciais. Porque nessa fase eles acabaram de chegar ao mundo, o sistema olfativo ainda é muito imaturo, então a gente tem que evitar estímulos olfativos além do que ele já está acostumado. Mas a partir de 3 meses você já pode utilizar alguns óleos essenciais. Não é qualquer óleo essencial, tem alguns que são contraindicados nas crianças, mas isso é um tema para outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar dos óleos essenciais que você pode usar, que são permitidos porque são seguros para uso nas crianças. Existem 2 usos possíveis para crianças. Um é a forma inalatória, e outro é a forma tópica, que é a aplicação na pele. Na forma tópica, nenhum óleo essencial pode ser aplicado puro na pele. Então, a gente sempre tem que diluir antes num carreador, que pode ser um óleo vegetal, como óleo de girassol, de linhaça, de amêndoas doces, de coco fracionado, de semente de uva ou um creme neutro, certo? E eu vou te ensinar quais as diluições utilizadas para cada faixa etária. Então, pega o caderninho e anota, porque lá na frente, quando eu for falar dos óleos essenciais que podem ser utilizados para cada indicação terapêutica, eu não vou ficar parando e falando, para bebês de 3 meses a 2 anos é tal diluição, para crianças acima de 2 anos é tal diluição. Não, eu não vou passar item a item, porque senão eu teria que ficar repetindo toda hora e ia ficar muito repetitivo o vídeo. Então eu vou passar agora a recomendação geral, anota aí qual que é a diluição recomendada para a faixa etária do seu filho, e aí você já sabe, pode aplicar em várias situações. Para bebês de 3 meses, lembra que abaixo de 3 meses a gente não usa óleo essencial. Até 2 anos, a diluição máxima recomendada é de até 0,5%. Isso significa uma gotinha de óleo essencial para 10 ml do óleo vegetal ou 10 gramas de creme neutro. Para crianças acima de 2 anos, a diluição máxima é de até 1%. E isso significa 2 gotinhas de óleo essencial para 10 ml de óleo vegetal ou 10 gramas de creme neutro. E para crianças acima de 6 anos, você pode usar até 3 gotinhas de óleo essencial para 10 ml de óleo vegetal ou 10 gramas de creme neutro. Isso é uma recomendação geral, claro que dependendo do caso, um aromaterapeuta pode colocar mais gotas ou até menos gotas do que eu exemplifiquei aqui, mas é só para você ter um norte. Se você não domina os óleos essenciais, não tem informação nisso, siga essas diluições que são as diluições seguras para a faixa etária do seu filho. E nós também temos a forma de uso inalatória e existem várias maneiras de você aplicar essa via. Uma delas, bem famosa, bem conhecida, provavelmente você já até usa, é o uso no difusor, que pode ser aquele difusor de tomada ou o difusor ultrassônico. Geralmente a gente usa o difusor para questões como sono, imunidade ou para criar uma atmosfera relaxante. E é bem importante quando você liga o difusor que a sua criança esteja próximo do aparelho para se certificar que as moléculas químicas dos óleos essenciais vão chegar até ela, e é importante ventilar o ambiente. Então não deixa a criança num quarto fechado, todo trancado, deixe uma janela aberta ou uma porta aberta para o ar circular e não sobrecarregar o sistema olfativo da criança. A quantidade de gotas utilizada no difusor varia muito dependendo do óleo essencial e da intensidade do seu aroma. Mas no geral a gente coloca ali no difusor ultrassônico 100 ml de água e de 3 a 6 gotas do óleo essencial. Óleos cítricos, eles têm um aroma suave e volatilizam rápido no ambiente. Então, você tolera mais gotas. Mesmo você colocar ali 7, 8 gotas,
o aroma fica suave. Agora, se você coloca um óleo de lavanda, por exemplo, 6 gotas, como é um óleo de flor, vai ficar um aroma mais forte, mais intenso, pode ser irritativo para sua criança, então priorize menos gotas. Mas assim como eu passei a diluição para uso tópico, isso é uma recomendação geral, claro que precisa avaliar caso a caso, criança a criança, mas só para você ter um norte, se você não entende muito de óleos essenciais, utiliza essa regrinha de 3 a 6 gotinhas. Existe uma outra estratégia de uso que é quando você quer, por algum motivo, que a criança tenha contato com aquele óleo durante o dia. Por exemplo, para trabalhar questões de imunidade, quando a criança começa a ir para a creche, você quer fortalecer a imunidade para diminuir a incidência de infecções respiratórias. E uma alternativa bacana de usar em crianças pequenas é você amarrar perto do uniforme ali da camisetinha da criança um pedacinho de feltro. Você pode costurar com uma agulha ou pregar com um alfinete. Se você não se sentir segura, pode ser costurado. E você pinga nesse pedacinho de feltro o óleo essencial que você deseja utilizar. Existe uma outra estratégia que você pode utilizar em crianças maiorzinhas para trabalhar questões emocionais. Geralmente ali a partir dos 5, 6, 7 anos, são crianças que já começam a ter uma consciência das próprias emoções. Então aí vai depender muito mais do amadurecimento do sistema cognitivo da criança do que do próprio organismo dela. Vai de você observar, às vezes uma criança com 4 anos já está pronta para usar essa estratégia, mas vai ter outra criança com 7 que não vai estar. Então vai depender muito conforme cada criança. Que é essa pulseirinha olfativa, você compra ela na internet. Ela tem um pedacinho de feltro, ela vem com vários pedacinhos de feltro e você pode ir trocando o pedacinho de feltro e pingando óleo diferente. Porque, por exemplo, esse aqui é o verdinho, ele tá com capim-limão. Verdinho, azul, não sei, um verde azulado. Se eu colocar um outro óleo essencial aqui, vai misturar os aromas. E mesmo lavando, fica o resíduo do aroma. Então, é sempre bom usar o mesmo óleo essencial com o mesmo pedacinho de feltro. Se eu quiser trocar o óleo, aí eu tiro esse pedacinho de feltro e troco por outro pedacinho. E aí a criança vai usar, né, na pulseira. Só que aqui, o que acontece? Vai ficar longe do nariz. Então, diferente do pedacinho de feltro, ela não vai ter contato com aquele óleo ao longo do dia. Mas você pode ensinar a criança que já vai tendo consciência das suas emoções, que, por exemplo, vamos supor que é uma criança que fica muito ansiosa em épocas de provas, uma criança que já está em fase escolar, fase de provas. Você pode ensinar ela que quando ela ficar ansiosa, quando ela ficar nervosa, ela pode cheirar a pulseirinha e você ensina a cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Fazer várias vezes cheirando o aroma da pulseira. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. E isso é muito legal porque vai criando uma consciência emocional nas crianças. Elas vão aprendendo a identificar que o que eu sinto é tristeza, é medo, é raiva, é ansiedade, nervosismo. E elas mesmo vão aprendendo a se autorregular. E além do mais, a questão do respirar fundo vai aumentar a capacidade respiratória, vai ensinar para a criança que é um recurso que ela vai ter à mão para o resto da vida dela, para ela se acalmar, né? Ou respirar profundamente. Nós, adultos, muitas vezes não fomos ensinados com estratégias tão simples, né? De gestão emocional, que é parar, fechar os olhos e respirar lentamente. Então, é um recurso bacana. Eu tenho 2 filhas, uma tem 3 e outra tem 7. A de 3 ainda é muito novinha para usar essa estratégia. Mas a de 7 veio um dia e me pediu: mamãe, eu quero que você faça uma sinergia para mim, para medo, outra para quando eu tô nervosa e outra para me ajudar na lição, nos estudos. Ela mesma pediu. Então eu coloquei, para ela se acalmar, eu coloquei capim-limão na pulseirinha, né? Essa pulseirinha é dela, então ela sabe que quando ela tá nervosa, ela busca o cheiro da pulseirinha. Aí tem outra estratégia, que é você pegar um ursinho de pelúcia pequenininho, ou uma bonequinha de pano, alguma coisinha, algum objeto, pode ser uma naninha, alguma
coisa que a criança tenha um apego, e você pinga o olhinho lá, se você não quiser, porque alguns óleos mancham o tecido, tá? Se você tiver medo de manchar, você pode costurar um pedacinho de feltro ou colocar um pedacinho de algodão dentro e pingar naquele pedacinho de algodão. Então, aqui eu coloquei o óleo para medo, então eu coloquei bergamota, e toda vez que ela sente medo, ela procura o ursinho e cheira lentamente, né? Ela leva na escola, na mochila, esse ursinho. E também a gente pode criar uma sinergia no Rolon com aquelas diluições que eu passei. Ele tem uma esfera Rolon, e aí toda vez que a criança tiver aquela emoção, ela aplica aqui na mão ou no pulso e inala profundamente. Então são estratégias que você pode usar nas crianças maiorzinhas e ajuda a desenvolver a consciência emocional. E nesse uso do Rolon, sempre orienta a criança a lavar as mãos depois de utilizar, porque senão ela pode coçar o olho, levar a mão na boca. Então, se você acha que a criança vai acabar esquecendo, é melhor utilizar as outras alternativas. Mas agora eu já falei dos usos, vamos aos 5 óleos que eu selecionei para vocês que podem ser utilizados nas crianças e vão atender grande parte dos problemas de saúde do dia a dia. E o primeiro óleo que eu selecionei é a camomila romana. Ela tem ação antiespasmódica, analgésica, antialérgica e calmante. Então ela serve para uma infinidade de situações. Ela é muito utilizada para cólicas de todo tipo. Então, se a criança comeu alguma coisa que não fez bem e tá com dorzinha de barriga, você pode aplicar topicamente na barriga, até mesmo em bebês, sempre acima de 3 meses. Pode aplicar diluído, sempre diluído, tá? Para todos os pontos que eu vou falar aqui. Quando eu falar de uso tópico, você tem que voltar lá no vídeo, se você não anotou, e ver as diluições recomendadas para faixa etária do seu filho. Ela também é ótima para primeira dentição, para auxiliar no aliviar a dor dos dentinhos que estão saindo. Você pode diluir com óleo de coco e aplicar com uma gaze ou com cotonete ali na gengiva, onde está saindo o dentinho, para ajudar a aliviar a dor. Ela também é calmante, então para crianças que são muito ansiosas, principalmente em época de prova, ou ficar nervosa com uma lição mais difícil, um trabalho, você pode usar a estratégia da pulseirinha que eu falei, ou do ursinho. E tem uma ação antialérgica que é muito interessante no tratamento de asma e rinite. Só que, atenção, a gente nunca deve utilizar nenhum tipo de óleo essencial durante a crise de asma, porque o organismo, o sistema pulmonar está muito sensível e qualquer estímulo olfativo, seja de óleo essencial ou de qualquer outro cheiro, pode causar uma hiperreatividade brônquica e piorar o quadro. Então a gente não usa óleo essencial na crise, a gente usa quando a criança está bem, faz um tratamento diário, tópico, aplica aqui na região do pulmão, na região do pescoço, e aí, claro, não preciso nem dizer, sempre utilizar corretamente os medicamentos que o médico que acompanha essa criança prescreveu, certo? Então, jamais substituir medicamento por aromaterapia. Então, aromaterapia é uma prática complementar, ela complementa o tratamento que a criança já vem fazendo. Então, você deve seguir à risca as orientações do seu médico, mas você pode também usar topicamente numa diluição bem baixinha aqui na região do peito e vai fazendo o tratamento. Teve crise? Para com o uso e aí trata somente com os medicamentos que o médico prescreveu até a criança sair da crise. Como ela tem ação antialérgica, ela vai diminuir a incidência de novas crises. E ela também pode ser usada para rinite. Nesse caso, dá sim para usar durante a crise, não tem problema, mas desde que use bem diluído. E aí você pode fazer uma misturinha ali com creme neutro ou com óleo vegetal e aplicar nessa região dos seios da face, aqui na garganta, para ajudar no alívio dos sintomas. E o segundo óleo essencial que eu escolhi é a Copaíba Bálsamo, também conhecida como óleo resina de copaíba. Você vai ver ela para comprar em 2 apresentações. Existe a Copaíba Bálsamo, que é a resina extraída diretamente do tronco da copaibeira, e existe a copaíba destilada, que é essa resina que passou pelo processo de destilação.
Aqui a gente vai utilizar a Copaíba Bálsamo porque ela é mais indicada para uso tópico e as questões que eu vou passar aqui para vocês são para uso tópico, são mais eficazes nesse uso. Então, o que eu selecionei é a Copaíba Bálsamo ou óleo resina de copaíba. Ela tem uma excelente ação analgésica, anti-inflamatória e também é expectorante. Então serve para todo tipo de dores, se sua criança teve alguma pancada, bateu, machucou, pode aplicar topicamente na região. Ela é excelente para cicatrização de feridas, então tá com algum machucado, ralou o joelho, uma pequena queimadura, ela auxilia também na cicatrização e para inflamações de todo tipo, uma inflamação de garganta, você aplicar topicamente aqui na região do pescoço, uma inflamação de ouvido, aplicar nunca dentro do ouvido, tá? A gente nunca pinga nenhum óleo dentro do ouvido e nem pinga no algodão e coloca lá dentro, mas você pode diluir num óleo vegetal e aplicar em volta da orelha, atrás da orelha, para auxiliar nesse processo inflamatório. E claro, também não preciso dizer que se é infecção, precisa tomar antibiótico, precisa ir no pronto atendimento para ser avaliado, então fica atento aos sinais de alerta, piora, febre alta, isso tem que ser avaliado por um médico, tá bom? E ela é excelente para tosse também, devido à sua ação expectorante, então usar diluído sempre para questões respiratórias, eu oriento usar na região do peito, pescoço, nuca e costas, que é uma ação bem efetiva para esse tipo de problema. E o terceiro óleo que eu selecionei é o óleo essencial de laranja doce, que é um óleo que combina muito com a infância. Ele traz leveza, alegria, tranquilidade, aconchego, segurança. E ele é um óleo excelente para trabalhar sono, tanto em bebês quanto crianças, que é uma das maiores demandas das mães e pais, o sono dos bebês. Claro que a gente precisa alinhar as expectativas, porque é esperado que um bebezinho muito pititico acorde algumas vezes durante a noite, mas a laranja doce pode ajudar a aprofundar o sono, a diminuir esses despertares, e o uso vai ser no difusor ou numa massagem tópica em todo o corpinho após o banho. Ele também é um óleo excelente para ansiedade, tanto para adultos quanto para crianças, mas para crianças principalmente. Então, assim como eu falei da camomila romana, para crianças que ficam nervosas com época de provas, a laranja doce também é um óleo excelente para ajudar a tranquilizar, para trazer uma sensação de aconchego, de segurança, e ela também auxilia na prisão de ventre. Então, se o bebê ou sua criança está constipado, está com muitos gases, faça uma massagem na barriguinha diluído com óleos de amêndoas doces, com movimentos circulares em sentido horário. Isso vai estimular o peristaltismo do intestino e vai ajudar a soltar os gases e soltar esse intestino. O quarto óleo essencial que eu indico é o óleo essencial de tea tree ou melaleuca. É um excelente antiviral, antibacteriano e antifúngico, então ele pode ser utilizado em todo tipo de micose, para micose de pele, aplicar topicamente na região que está com problema, para gripes e resfriados. Ele não só ajuda a fortalecer a imunidade, como também ajuda a combater o vírus. Então, você usar diluído com copaíba na região, como eu falei, do peito, garganta, nuca e costas, vai ajudar, a copaíba vai ajudar na expectoração e o tea tree vai ajudar a combater esses vírus. E se você gosta de cuidar da sua saúde, da sua família com os óleos essenciais, eu desenvolvi o Guia Essencial de Aromaterapia, que te ensina a preparar suas próprias sinergias no dia a dia com segurança e eficácia. Tem mais de 100 páginas e 30 sugestões de formulações para você utilizar no dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E o quinto e último óleo, mas não menos importante, é a nossa queridinha lavanda. Acertou se você falou lavanda, que é um óleo muito versátil, que todo mundo tem em casa. Ele serve para uma infinidade de situações e aqui não poderia ser diferente. Mas apesar de ele ser um óleo bastante indicado para questões de ansiedade e sono em adultos, eu não indico para essas questões em crianças, porque eu acho que a laranja doce, a camomila romana são óleos que combinam mais com a infância e têm uma efetividade maior para sono e ansiedade. Mas você sabia que a lavanda é excelente para problemas de pele?
Isso mesmo, ela ajuda a aliviar a coceira, ela acalma a pele, ela tem ação analgésica, antialérgica. Então ela pode ser usada em dermatites, associada ou não com a copaíba bálsamo ou com a camomila romana para diminuir a coceira. Ela também pode ser usada em picadas de inseto, em pequenos ferimentos ou queimaduras, junto com a copaíba para acelerar a cicatrização ou junto com o tea tree para prevenir a infecção por micro-organismos. E ela também tem uma excelente ação analgésica, então serve para todos os tipos de dores. Dor de cabeça, você pode diluir e aplicar aqui na região da testa ou na região das têmporas da sua criança. Para uma pancada, bateu, pode associar com copaíba ou não, serve para uma infinidade de situações. Agora me conta, quais desses óleos você já usou na sua criança e quais foram os resultados? Coloca aqui nos comentários para a gente ter uma troca enriquecedora e contribuir para a saúde das nossas crianças.